voltamos a conversar sobre estudo a respeito dos papéis em função dos resultados que estão sendo publicados nessa temporada, onde estão sendo apresentados os resultados por conta do quarto trimestre de 2024. Dessa vez, estamos falando da Porto, a Porto Seguro, que apresentou seus resultados pelo fechamento do ano de 2024. E, no meio disso tudo, olhando para esses dados, eu acabei vendo um detalhe ali que me pareceu bem interessante do ponto de vista do projeto. Que caso você seja acionista ou queira se tornar acionista da Porto, é importante que você olhe e atente para esse detalhe. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2025, agora são 9 horas e 1 minuto da manhã de sábado. A Porto não é uma empresa que nós olhamos aqui no canal e tabulamos os dados para fazer comparativos com seus pares. Até porque o caminho que a Porto tomou não é o caminho que nos ajuda, né, a fazer um comparativo, até nos traz alguma dificuldade, aquelas que nós escolhemos para fazer parte da carteira do canal, que são o IRB, RE, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Eu já vou mostrar por quê. Se você for olhar a forma como está segmentado esse setor na Bolsa de Valores, você vai ver que ele está pendurado lá na parte no setor financeiro. Então, faz algum sentido isso, porque muitas dessas empresas, ou muitos dos dados que são fornecidos para a SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços dos Seguros Privados, o que acontece? Essas empresas elas estão embaixo de um banco, então faz algum sentido que se coloque lá como no setor financeiro. Mas, no caso da Porto, ela vai no sentido contrário. Mas vamos dar uma olhada aqui nesses resultados, vou tentar passar muito rápido para chegar no ponto que eu acho mais importante, no caso, para quem quer se tornar um investidor da Porto ou já é um investidor da Porto. A parte que nos interessa, pelo menos nesse quadro aqui da apresentação, vai estar aqui e também vai estar aqui. No caso aqui, a receita total chegou a 37 bilhões, um crescimento de 13%, enquanto que o lucro líquido recorrente, e aqui quando se fala em lucro líquido recorrente, está se falando do lucro líquido gerencial. Depois a gente vai dar uma olhada no IFRS, que obedece aos padrões internacionais, enquanto que aqui são os princípios mais comuns aceitos no Brasil. Mas o lucro líquido recorrente gerencial cresceu 18% em relação ao ano de 2023. O lucro líquido IFRS, ele ficou aqui perto desses 2,6%, aqui eles botaram 17%, mas nos cálculos que eu fiz ficou um pouquinho mais de 16% e eu vou mostrar isso aí mais adiante. Depois, a gente pode olhar aqui para o retorno sobre o patrimônio líquido. Veja, em 21,5%, caindo 2,4 pontos percentuais, enquanto que o retorno sobre ativos vai a 20,3%. Um detalhe aqui interessante é que a Porto ela trabalha com aquilo que ela chama de verticais. Aqui no caso, ela colocou 4 verticais, que é a Porto Seguro, que é a parte de seguros, a Porto Saúde, então seria parecido com uma Unimed assim da vida, a Porto Bank, que é parecido com um banco, na verdade é um banco, e a Porto Serviços, que é na parte de prestação de serviços, normalmente atrelado com a Porto Seguro. Então o que acontece aqui? Olhando para os destaques de cada uma dessas verticais. A sinistralidade da Porto Seguro vai a 56,5%, na parte principal dela, aqui que é o seguro alto, um crescimento de 6 pontos percentuais. Aqui na Porto Saúde, a sinistralidade é de 75,1%, um decréscimo de 0,7 pontos percentuais, aqui sempre comparando ano a ano. Já a Porto Bank, ela teve um crescimento na sua receita de 21%, e aqui embaixo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que na inadimplência superior a 90 dias, houve um decréscimo de 1,4 ponto percentual. Depois nós vamos ver como é que está a inadimplência dessa vertical e que se assemelha a um banco. As receitas totais cresceram 14%, por isso que eles falam aqui em duplo dígito na receita total. Mas olha só o que chama atenção aqui. Que na parte de seguros cresce 4%, na parte de saúde 37,4%, na parte de banco 21,1%. O lucro líquido gerencial, que evoluiu 18% de 2023 para 2024, teve a seguinte distribuição, que são essas coisas que vão nos chamando a atenção. Por exemplo, vamos olhar aqui, onde a gente está vendo esta parte, seria aqui um azul mais claro, essa é a parte de seguro, certo? Então veja que o seguro, a participação no lucro líquido decresce aqui de 67,7%, isso no comparativo ano 23 com 24, decresce de 67% para 57%, portanto, um decréscimo de 10 pontos percentuais. E como é que isso aí ficou distribuído nas demais verticais? Olha só, na parte de banco aqui, saiu de 16% para 22%, então aqui cresceu 6%. E na parte de saúde, saiu de 8% para 14%.
cresceu também 6%, portanto 12%. E quem reduziu foi o serviço, de 9% para 7%. E o que isso aqui está nos indicando? Que quem está crescendo aqui na Porto é a parte de saúde e a parte de banco, em detrimento da sua vertical de seguro, como a gente consegue enxergar aqui nessa fatia dessa pizza. A parte mais importante da vertical de seguros é aqui, ó. Esta aqui é um azul aqui ainda, né, mais claro, 64%, que é na parte de seguro de automóveis, que a gente viu aquela sinistralidade bem alta lá de 56%. E só para a gente focar aqui na vertical de banco, olha só, eu peguei os anos de 24 contra o ano de 23. Veja que a receita, a gente viu, né, um crescimento de 22,4%, receita aqui de 5,8 bilhões, enquanto que o lucro líquido, o crescimento aqui, ó, de 53,2%, lucro líquido de 632 milhões. Lembrando aqui, ó, que esses números, eu vou deixar aqui no final, quando a gente olhou para os números do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, você vai ver que só esse segmento se assemelha muito ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Parece até um banco do mesmo tamanho, né, se a gente for considerar em termos desses resultados. O retorno sobre patrimônio líquido, 26%, um decréscimo de 1,3 pontos percentuais. E olha só que interessante, né? Tem até um índice de eficiência aqui, ó, dentro desse banco, de 32,9, um dos melhores que nós vimos até agora. E a inadimplência, tem uma curva bem ruim aqui de inadimplência, mas a gente pode olhar pelo seguinte, ó, onde você está vendo a linha com um cinza aqui, ou um azul mais claro, é o mercado como um todo. Isso é fornecido pelo Sistema Financeiro Nacional, e veja que, nesse caso, a inadimplência do mercado como um todo é de 6,9%, enquanto a inadimplência aqui, ó, de 90 dias, que é a pior de todas, né? Ou seja, significa que aquele que está devendo vai ter mais dificuldade de pagar. Enquanto que a Porto Bank, ou seja, essa vertical, né, de bancos da Porto, está em 5,2 e até melhorou aqui, pelo menos em relação ao terceiro trimestre de 2024. Deu uma melhorada, mas o indicativo aí é que, na verdade, tem oferecido créditos, né, créditos às vezes duvidosos, né? Porque para chegar nesses níveis aí, se a gente pegar, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é 1,3, os demais bancos estão andando na direção do 3, onde a gente considera ali em torno de 3% de inadimplência de 90 dias, aceitável para um banco. Mas, de qualquer forma, né, os resultados aí, pelo menos, estão sendo bons, embora com uma inadimplência ruim. E a Porto ainda dá uma espécie de guidance aqui, né? Esse guidance eu vou olhar por dois aspectos, que foram os que me chamaram a atenção, que é, por exemplo, aqui, ó, da parte de saúde. Veja que os prêmios, eles querem ficar aqui no crescimento entre 25% e 40%, frente a 2023. E a sinistralidade, ela vai se manter ali entre 75% e 80%. Eu vi o histórico ali, fica entre 70% e 80%, então eles ainda botaram um pouquinho para cima. No caso aqui, ó, da parte de banco, Porto Bank, a receita, eles querem um crescimento de 14% a 22%, melhor que o Banrisul, por exemplo. O Banrisul está entre 7% e 11%, veja só. E as perdas de crédito deles aqui, ó, entre 1,9%, quase 2 bilhões e 2,3 bilhões. E o índice de eficiência, eles ainda querem dar uma melhorada aqui de 32,5% para 35%. E eu salto aqui para a gente dar uma olhada nas demonstrações financeiras que obedecem aos padrões internacionais, IFRS. Os números que a gente viu agora há pouco, eles obedecem ao gerencial e que cumprem aos princípios mais comuns aceitos no Brasil, os princípios contábeis, né, que é o GAAP. Então aqui eu vou saltar na página 11 para olhar como é do ponto de vista da padronização internacional. A gente pode olhar que os ativos totais, eles saem de 44,2 bi para 47, quase 48 bilhões. O patrimônio líquido, ele sai de 12,4, quase 12,5 bilhões para 14,1 bilhões. As receitas de vendas e bens, você vê que fica um pouquinho abaixo, né, quando a gente fala do gerencial, mas sai aqui de 32,3, quase 32,4 bilhões para 35,2, um crescimento bem interessante aqui nas receitas, né, de 11,8%. O resultado, desculpa, eu acabei marcando errado, mas os valores aqui são os mesmos, tá? Eu queria falar aqui do lucro líquido do período. Pode ver que os números aqui são exatamente os mesmos. Então ele sai aqui, ó, em 2023 de 2,3 bi para agora 2,6, um crescimento de 16,2%. Um crescimento bastante interessante, principalmente quando a gente vê outros aí crescendo menos, né, do que isso. No fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, quer dizer, 2,4 bi significa que por aquilo que custa para produzir para resultar dos seus produtos e serviços, o custo, né, ele é menor do que o que se arrecada com esse. Portanto, está aí fazendo uma geração de caixa. A gente vê aqui no final que o caixa cresceu 1 bilhão e 6 milhões, saindo de 1 bilhão e 100 milhões para quase 2,2 bilhões. Ou seja,
Porto Seguro gerando caixa. O mercado como todo não gostou muito de Porto Seguro, e até surgiram algumas críticas aí, que eu não vou trazer aqui, né, para não aprofundar, senão fica muito longo o vídeo, mas você pode procurar aí, e não refletiu também no preço da ação. Dentro desse segmento de seguros, aconteceu algo parecido com Caixa Seguridade também. De qualquer forma, o que eu observo aí em Porto? Parece que a companhia está se movimentando numa caminhada aí que está indo mais para a linha de saúde e na linha de banco. Normalmente, né, o que a gente tem visto é que os bancos têm lá, sob eles, como por exemplo o caso do Bradesco, do Banrisul também, eles têm um segmento de seguros. E, eventualmente eles até tentam transformar numa outra empresa e gerando uma holding ali. Aqui no caso da Porto Seguro parece ser o caminho contrário, né? Eles tinham uma de seguros, aliaram com uma de banco, e se esse banco for crescendo, provavelmente acaba englobando a de seguros. Então é algo para se prestar atenção. O que eu não gosto aqui na Porto Seguro? Paga pouco dividendos, está na ordem dos 4%. Isso aí é o que faz com que eu não me interesse. Agora é um projeto bastante interessante, principalmente se voltar, como aconteceu no passado, a pagar proventos mais interessantes que aconteceram de 2019 até 2022. Depois caíram os proventos, não sei se era um investimento da companhia ou não consegui ver grandes investimentos, mas consegui ver uma guinada em termos de conceito da Porto Seguro. Se isso aí acontecer, pode até ser que a gente perceba aí uma oportunidade. Mas vamos ver como é que isso aí vai andar ao longo do tempo. Talvez aí, né, se consolidar essa ideia que eu estou colocando aqui da Porto Seguro, pode ser que ela venha fazer parte da carteira do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.